Uma pessoa adulta cujo pai ou a mãe eram servidores públicos que vieram a falecer, tem direito a receber a pensão por morte? Pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista no direito das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo, e meus contatos profissionais estão na descrição. A pergunta é: se uma pessoa adulta, cujos pais, ou o pai ou a mãe, eram servidores públicos, e que esses pais, ou um deles, ou o genitor ou a genitora, veio a falecer, ele sendo adulto e tendo deficiência, tem direito à pensão por morte? A primeira resposta que eu dou a essa questão vai depender da lei que rege aquele regime jurídico. Porque existe o regime geral de previdência social, que é o do INSS, que a maioria das pessoas, trabalhadores no mercado privado estão, e tem muitos regimes próprios de previdência. São caixas previdenciárias próprias. Às vezes o município tem um regime próprio, então vai ter uma lei própria. Às vezes o Estado tem um regime próprio, às vezes uma universidade, a Universidade de São Paulo tem um regime próprio de previdência, então vai ter uma legislação própria que vai tratar de disciplinar quem é que tem o direito à pensão por morte. Grosso modo, de um modo geral, essas leis específicas que regem os critérios para a concessão de benefícios, inclusive a aposentadoria e a pensão por morte, em cada um desses sistemas próprios de previdência, em geral, elas copiam as regras federais, reproduzem quase que ipsis literis as regras federais, Lei 8.213 e decretos e quejandos. Geralmente é assim, com uma ou outra distinção em algum lugar em específico, mas no geral é isso. Então, no geral, se tomar por base as regras federais, vai ter direito à pensão por morte por ter deficiência as pessoas que têm deficiências graves, as pessoas que têm deficiência mental e atenção, porque tem gente que fala porque o autista, se ele for de nível leve, ele não vai ter direito à pensão por morte depois de adulto, ele só vai ter até os 21 anos, depois não vai ter mais. Olha, isso não é bem verdade, tá, gente? Porque quando fala em doença mental, em deficiência mental, não está dizendo, primeiro, não exige que seja um transtorno psiquiátrico, que é o que a gente está acostumado a chamar de doença mental, Mas uma deficiência mental, e aí na lei não está exigindo um nível de gravidade específico para deficiência quando ela é mental. E o transtorno do espectro do autismo é um transtorno global do desenvolvimento que se opera, a natureza é mental, não é intelectual, é mental. Então, só por ser autista e autismo estar relacionado, ser uma condição amoldurável a essa figura legislativa, que é a deficiência mental, já tem direito. Mas tem outros requisitos. Tem outros requisitos, e eu vou realçar aqui a importância de dois deles nesse vídeo. Então, é dizer, se um cliente procura aqui o meu escritório dizendo: olha, eu tenho 30 anos, meu pai era servidor público do Tribunal de Contas da União, ou de qualquer outro lugar, estou exemplificando. E ele faleceu na semana passada. O meu pai era funcionário, servidor da Comissão de Valores Mobiliários. Ele faleceu semana passada. E eu sou um cara que tem autismo, eu descobri por agora, mas a verdade é que eu nunca parei no emprego, sabe? Eu nunca tive a capacidade de me sustentar sozinho. Meu pai sempre me sustentou, sempre me sustentou. E eu sou transtorno do espectro do autismo, nível 1. Será que eu posso conseguir a minha pensão por morte? Essa cena acontece aqui o tempo todo. E pode sim, gente. Se tiver o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, uma documentação clínica adequada, detalhada, e se for possível provar mais duas coisinhas, a dependência econômica, porque, veja, tem uma súmula do STJ que fala assim, uma súmula do STJ, que a invalidez também é um dos motivos que dá direito à pessoa a receber a pensão por morte do pai, mesmo sendo essa pessoa adulta, a invalidez. A súmula do STJ, eu não vou lembrar adequadamente a exata redação dela, mas ela diz o seguinte: a pessoa adulta inválida, o adulto inválido
tem direito a receber pensão por morte, desde que a sua invalidez seja anterior ao óbito. Esta é a pegadinha do malandro. Ou seja, eu não vou chamar de invalidez, vou chamar de deficiência. A deficiência da pessoa que pretende receber a pensão por morte do pai, mesmo depois de adulto, tem que ser anterior ao falecimento dessa pessoa. Porque se for uma deficiência, por exemplo, o seu pai faleceu, e 2 semanas, você não tinha deficiência nenhuma, mas 2 semanas depois, você sofreu um acidente de carro. Aí não vai ter direito, porque a deficiência é posterior ao óbito. O fato gerador do direito à pensão por morte tem que ocorrer antes da morte. E no caso do autismo, 100% dos casos é genético. O autista é autista desde que nasce. Não tem nenhum autista que bateu a cabeça e virou autista. Autista desde sempre. Então esse problema está resolvido. Mas vai precisar também ter a deficiência. E a deficiência vai ter que ter alguma coisa a ver com a dependência econômica, não é? Porque tem que ter uma dependência. Veja bem, eu não preciso ser inválido, como diz a súmula do STJ. Mas se eu não tiver a autonomia econômica para eu sobreviver por causa da minha deficiência, então é justo que eu receba a pensão por morte, porque eu vivia por conta do meu pai, né? E agora estou desamparado. E por que isso acontece? Por que essa dependência aconteceu? Não é porque eu não quis trabalhar, é porque eu tenho uma deficiência que impediu que eu alcançasse a minha autonomia, a minha independência financeira. Por isso que há essa dependência econômica. Então, pensão por morte de adulto tem que ter uma deficiência, a deficiência tem que ser anterior ao óbito do falecido e tem que haver uma dependência econômica e tem que haver uma relação entre a dependência econômica e a deficiência que você tem. E tem que provar tudo isso. Ah, é fácil conseguir? Você está falando aí, parece... Não, não é fácil. Eles vão negar, você vai ter que ir para a justiça. E vai ter que ir bem documentado e bem fundamentado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um joinha e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.